Um salve para você que me escuta. Esse é mais um episódio do podcast Maconhômetro Sociedade que está começando. Eu sou aqui a Mesquita e essa é a nossa 25ª entrevista desse projeto do Cannabis Monitor, de trocas com representantes de iniciativas que promovem e movimentam o debate sobre a maconha, a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos, grupos de pesquisa e associações. Neste programa, nós dialogamos com a sociedade civil organizada, o chamado terceiro setor, que disputa as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, legalização e regulação da maconha e também de outras drogas, e seus usos no nosso país. Nosso objetivo é mapear as principais entidades que estão atuando no campo da política de drogas por uma perspectiva antiproibicionista e, deste modo, informar sobre quais são suas formas de atuação e organização, seus objetivos e perspectivas em relação ao futuro deste campo no Brasil. Vale lembrar que se você curte e vê relevância no trampo que a gente faz e tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/cannabismonitor e assim, considera dar essa moral aí pra gente e ajuda a gente a manter esse projeto. Nesse episódio eu recebo para trocar uma ideia a Juliana Gonçalves, representando o Observatório da Branquitude, que é uma organização fundada em 2022 e dedicada a produzir conhecimento e incidência estratégica com foco na branquitude, em quais são as estruturas de poder materiais e simbólicas, alicerces em que as desigualdades raciais se apoiam. Essa entidade produz e dissemina conhecimento de maneira contínua e sistemática, para popularizar o debate sobre branquitude e suas consequências para as desigualdades raciais. A Juliana Gonçalves é jornalista e pesquisadora da Baixada Fluminense, lá do Rio de Janeiro, com 15 anos de atuação nos campos da comunicação e dos direitos humanos. Ela é graduada em comunicação pela UERJ, com especialização em comunicação e imagem pela PUC-Rio e mestrado em políticas públicas e direitos humanos pela UFRJ. Ela é cofundadora da newsletter de empoderamento profissional para negros e indígenas, Firma Preta, é membro do coletivo feminista periférico Minas da Baixada e é especialista em comunicação da equipe do Observatório da Branquitude. E você que acompanha o podcast Maconhômetro já está careca de saber que o racismo é um elemento central e estruturante do proibicionismo brasileiro, certo? Quem acompanha de perto essa cena, os ativismos, os eventos, o mercado, as pesquisas, etc., sabe também que é a branquitude que ocupa os principais espaços, debates e oportunidades dentro desse campo. Então, bora logo trocar essa ideia com a Juliana, porque eu estou muito interessada em conhecer mais a fundo como funciona o trabalho do Observatório e, em paralelo, também sobre como a gente traça isso com a luta antiproibicionista. Salve, Juliana, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro Sociedade. É um prazer receber você aqui para trocar essa ideia e, enfim, já começo agradecendo por você aceitar o nosso convite e dividir um pouquinho do seu tempo aqui para falar sobre isso. Salve, salve, ouvintes do Maconhômetro. Salve, Gustavo, salve, Kia. Eu agradeço aqui o espaço para dialogar e trazer um pouco mais sobre o debate da branquitude e do proibicionismo, para a gente entender como que essas coisas se costuram dentro da nossa sociedade. Massa. Bom, eu já quero começar trazendo 2 perguntas em uma, porque é assim que funciona aqui nesse comecinho. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória individual. Como você se envolveu com essa temática da pesquisa, do estudo sobre branquitude, e pegando carona nisso, já aproveita aí para explicar um pouquinho. Eu sei que não dá para generalizar o debate e tal, mas para o nosso ouvinte entender um pouco sobre o que é o conceito de branquitude, acho que você já pode aí abordar essas 2 respostas para a gente começar esse papo. Bom, vamos lá, Como você já disse aí no início, na apresentação, eu sou comunicadora, jornalista, pesquisadora, ativista, mestre em políticas públicas e sou de Nilópolis, da Baixada Fluminense, hoje atuando aí no Observatório da Branquitude, mas passei por outros lugares, antes de chegar aqui no Observatório, em que eu fui abordando temas que são vistos como temas difíceis de serem encarados, Por exemplo, enquanto eu atuei no Intercept Brasil, por exemplo, eu era a pessoa que acompanhava os debates sobre direitos reprodutivos, questões raciais e também o debate sobre maconha, tanto da regulamentação, descriminalização, o uso medicinal. Então, fui entrando nesses temas, passando aí pela temática dos direitos humanos.
eu acompanhava pautas que eram pautas difíceis de serem debatidas, né, que geravam muito hate, geravam ataques, e conforme eu fui trabalhando nesses temas, eu fui adquirindo também, ampliando meu letramento racial, né, me entendendo, né, enquanto mulher negra, né, periférica da Baixada, né, e racializando todas essas pautas, né, porque a gente vai percebendo, enquanto a gente começa a ter esse letramento e começa a ter esse olhar de um entendimento até mais intelectual também, entendendo as teorias todas, e a gente vê isso sendo aplicado na prática, né, e a gente vai percebendo que a questão racial e das desigualdades está em todos os lugares, tá? Desde a questão do direito reprodutivo, como eu falei, até a questão da maconha também, né? Então a gente consegue perpassar. Tanto tem pessoas que falam, mas tudo é racismo, sim, tem. Na verdade, sim, tudo acaba trazendo a questão racial, ela se faz presente, né, em todos os debates, né? Quando a gente para falar de branquitude, a gente acaba enxergando a branquitude também em todas as esferas, né? Mas é isso, assim, né? Porque a gente vai vendo que tudo vai se repetindo. E se eu estou falando de aborto, por exemplo, eu sei que todas as mulheres de todas as raças e classes fazem aborto. Mas a mulher que há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, né, pegou uma mamona para interromper a gravidez, era uma mulher negra e pobre, né? Então, ela não tinha acesso para fazer o procedimento da mesma maneira que uma mulher branca rica, por exemplo, né? Então, dessa mesma forma, né, famílias brancas têm acesso ao tratamento da cannabis para uso medicinal, enquanto pessoas, né, famílias negras não têm. Então isso vai se repetindo, né, em várias esferas, né? E eu fui entendendo que essa lógica dos acessos, ela vai se repetindo, né, que o racismo opera porque tem pessoas se beneficiando com isso, né, de maneira consciente ou não, porque existe uma hierarquização, tanto material quanto simbólica, que coloca as pessoas brancas numa posição de privilégio. E é esse sistema que a gente chama de branquitude, que a gente entende como branquitude, né? É o branco dentro dessa hierarquia, ocupando o topo, né? E nesse topo, ele se vê como universal e enxerga todos os não brancos como os outros, né? Como desumanizados, apenas como recursos para atender e para manter os privilégios dessa pessoa, dessas pessoas brancas que ocupam esse topo dentro dessa hierarquia. Então é dessa forma, né, a partir desse espectro, né, desse olhar da branquitude, por exemplo, que um juiz vai olhar para um cara branco que está portando maconha e ele vai enxergar aquela pessoa como usuário. E vai entender que um cara negro com a mesma quantidade ou até com uma quantidade menor não vai ser liberado na audiência de custódia, né? Porque ele é criminoso, ele é traficante e ele merece ser preso. Isso acontece porque dentro desse local de hierarquia, de privilégios que é construído historicamente, o Brasil é constituído dessa forma, né? Dentro desse local, o branco enxerga o outro branco, né, de certa forma, como um igual, né? Ele vê naquele homem branco que está sendo julgado, o juiz vê no homem branco que está sendo julgado uma pessoa igual a ele. Então ele consegue entender e perceber que não se trata ali de um criminoso, né? Então é o que a Cida Bento chama de pacto da branquitude, pacto narcísico da branquitude, né? Essa coisa de autopreservação das pessoas brancas, né? De defesa uma das outras, que pode ser de maneira consciente ou inconsciente, quase sempre inconsciente, mas que existe, né? Uma coisa de preservação dos meus iguais e de enxergar o outro, a pessoa negra, como ameaça, né? Então até por isso que o negro é visto como um elemento suspeito, como criminoso, como as pessoas que a polícia pode matar quando entra na favela sob a justificativa da guerra às drogas, enquanto as pessoas brancas estão consumindo drogas também. É importante dizer que a branquitude, ela é um sistema, né? Ela é algo coletivo, não é uma pessoa branca, um indivíduo branco, né, que
quando se fala em branquitude, não está se falando de um indivíduo, de uma única pessoa, dessa coisa coletiva, né, que acontece, né, muitas vezes de forma... Essa autoproteção, por exemplo, acontece de forma inconsciente, muitas vezes. Né, essa coisa de enxergar o branco, o outro branco, né, como igual e o negro como diferente, é uma coisa inconsciente, é uma coisa que foi construída, né, com a pessoa, né, e aí deixo também a dica de leitura da Cida Bento, o Pacto da Branquitude, né, que acho que vai explicar e as pessoas vão conseguir entender de maneira bem clara. Bom, queria que você dividisse com a gente o que é o Observatório da Branquitude em si, né, e como e por que essa organização surgiu lá em 2022, como é que ela está atuando e quais são os objetivos principais, né, dessa organização. Conta pra gente essa história, Ju. Bom, o Observatório da Branquitude ele surge em 2022 como a primeira organização da sociedade civil a se propor analisar a identidade racial branca em suas estruturas de poder, buscando evidenciar a responsabilidade do branco em todos os processos de desigualdade. Surge também através de um diagnóstico, né, de que se fazia necessária essa organização, essa sistematização, porque era um debate que já estava em voga, estava crescendo, e ainda não tinha alguém que fizesse esse trabalho de organizar isso, né, e aí a ideia é tirar esse hiperfoco que existe dentro dos debates de desigualdade das pessoas negras, né, e colocar esse hiperfoco na responsabilização das pessoas brancas dentro desse processo. Apontar mesmo o dedo e apontar isso aqui é efeito da branquitude, tá aí, né, dentro dos exemplos que eu dei anteriormente, muito bem aplicados, né, tanto na questão dos direitos reprodutivos, na questão da maconha, na questão do julgamento do juiz, né, a gente consegue enxergar como a branquitude opera, né, e quando a gente para pensar, a gente vê essa branquitude operando, né, como eu disse anteriormente também, em várias esferas, né, a gente pode enxergar a branquitude operando desde uma novela na TV até no sistema de justiça, né, então é um tema em que a gente pode falar de tudo, na real, né, mas a gente trabalha com eixos, porque não dá para falar de tudo, né? Então a gente trabalha aí focado em educação, economia, sistema de justiça e, mais recentemente, justiça climática, né? Que é um tema que a gente está entrando também, entendendo que a justiça climática, né, que a emergência climática que o mundo está passando é consequência de uma série de ações e ideias promovidas aí pela branquitude também, né? É uma herança da branquitude que a gente passa a enfrentar coletivamente, né? A gente trabalha com pesquisa, produção de conhecimento, comunicação e incidência, trazendo a popularização do debate da branquitude, né? A ideia é popularizar e apontar esse foco, né, para essa responsabilização dessas pessoas brancas dentro de todos esses processos de desigualdade, né? É importante também ressaltar que a nossa equipe é 100% negra, né? A gente está passando por um momento de expansão, né? Eu mesma cheguei recentemente ao observatório, a gente está passando por essa etapa, né, de crescimento, né, e mesmo já acompanhava, né, o trabalho desde o início, aí, desde o lançamento lá em 2022, mas agora estou somando e atuando efetivamente junto com a equipe, né. Massa. E como que a entidade se mantém, né? Como que vocês viabilizam a pesquisa, a produção de conhecimento, o trabalho da comunicação, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem curiosidade de saber aqui sobre as entidades. Atualmente, a gente recebe financiamento da filantropia de direitos humanos no Brasil, né? A gente tem alguns financiadores, né? Eles estão todos listados no nosso site, né? Não tem segredo quanto a isso, né? A gente pode até falar aqui, né? A Fundação Tite Setúbal, o Ibirapitanga, a Open Society Foundation, a Pórticos e o ICS, né, Instituto Clima e Sociedade, que vem financiando, né, o nosso trabalho atualmente, né, e a gente tem planos aí de futuramente buscar também
parceiros e financiadores internacionais para que a gente garanta, né, a excelência do nosso trabalho, né, e consiga manter essa equipe, né, 100% negra, bem remunerada, né, porque a gente precisa também apontar isso, né, em relação a pessoas negras fazendo trabalhos no terceiro setor ou em qualquer setor. Na real, a gente precisa ser bem remunerado. Então, o nosso pensamento, né, é manter, né, esse ideal, né? Então, a gente atualmente segue com os financiamentos da filantropia aqui do Brasil, mas também tem o objetivo de ampliar para esse financiamento no exterior, entendendo que o tema é um tema global. A gente está falando de Brasil, mas isso se expande e se aplica, né, no mundo todo, né? Pelo exemplo que eu dei anteriormente da questão da justiça climática, por exemplo, é um efeito global, né? Então a gente consegue debater isso não só aqui. Massa. É muito interessante que muitas pessoas não conhecem sobre organizações não governamentais. Elas não têm, às vezes, né, dinheiro investido do próprio Brasil. Às vezes são pensamentos, principalmente esses direitos humanos, né? Coisas que vêm de fora que conseguem investir em coisas aqui de dentro, né? Olha como é. Bom, o Observatório já publicou trabalhos sobre discursos anticotas, revisão sistemática de literatura, privilégios de gênero e raça no campo da educação, entre outros. Só que você recentemente publicou um artigo na revista Gama, né, chamando a atenção ao fato de que a criminalização do fumo da maconha tem sido, né, e continua sendo uma forma de apagamento cultural e social dessa população, né, que no caso aqui é a população negra, né, assim como aconteceu com diversas outras práticas aí para o povo negro no Brasil. Eu queria pedir para que você fale um pouco desse artigo, né, te parabenizar. Ele, como a gente falou aqui no offline, é uma das coisas que impactou bastante, acho que fez o serviço de comunicadora foda pra caralho, né, isso é importante de ressaltar. E te perguntar se há previsão aí do Observatório de desenvolver publicações também com essa temática, seja sobre a maconha, proibicionismo, enfim. Bom, primeiro eu queria agradecer pelos elogios ao artigo. O artigo é o Fumo de Negro que virou Cannabis de Branco. Foi publicado na coluna do Observatório da Branquitude na revista Gama. A gente tem uma coluna mensal na revista Gama e todo mês uma pessoa da equipe assina e a gente aborda diferentes temas atravessados pela branquitude. E como eu participei da Expo Cannabis em setembro, eu participei de uma mesa sobre reparação. Foi a penúltima mesa do evento. E dentro do que aconteceu lá e tudo, eu achei que era importante trazer para o artigo coisas que eu não consegui falar durante a apresentação da mesa, porque era uma mesa composta por 8 pessoas e a gente tinha 7 minutos para falar. Eu tinha preparado outra coisa, né, e obviamente não deu tempo de falar e enfim, tive que reduzir e foi uma missão fazer isso, né, de reduzir a apresentação, né, então eu tinha que escrever um artigo e aí eu acabei trazendo o que eu ia falar na mesa para o texto, né. Na verdade é algo que eu já venho escrevendo sobre aí já há um tempo, né, antes de estar no Observatório da Branquitude, né, dentro desses outros lugares que eu passei, acompanhando o tema, né, e aí eu trouxe dentro do artigo algumas dessas experiências anteriores, né, de conversas com mães e familiares, que foi assim que eu acabei entrando nessa cobertura, né, que foi através da maconha para uso medicinal, né, famílias que iam, isso lá em 2017, 2018, famílias que iam conseguindo habeas corpus e começavam a plantar em casa e não sabiam muito bem como lidar tanto com a plantação quanto com a extração do óleo, né? Então tinha um movimento, acho que ainda existe, com a professora Virgínia lá no FRJ, que auxiliava essas famílias para ensiná-las a fazer a extração correta, né? Porque se você não faz essa extração de maneira correta, ela também não tem efeito, né? Então você precisa saber lidar tanto com a planta, com qual tipo de planta que você vai usar para fazer o extrato que vai funcionar para aquela doença, para aquele tratamento em específico.
né? Então, eu comecei a acompanhar por esses casos. E eram famílias, como eu descrevi lá na minha primeira resposta, né, eram famílias brancas, de classe média alta, famílias que tinham acesso e que tinham até o conhecimento para chegar nesse habeas corpus, né? E com o tempo, acompanhando esses casos, eu cheguei a pessoas que tinham outra realidade, né? Que não tinham esse acesso, mães periféricas, que eram ajudadas por associações, né? E uma entrevista que eu fiz com uma delas que me marcou muito, que é a entrevista que eu citei tanto na mesa, que eu achava importante falar, e também trouxe para o artigo, né, que foi publicado na Gama, que é uma mãe que ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais, se eu não me engano, e a filha começou a apresentar crises, né, devido ao diagnóstico de autismo, e foi, né, receitada a ela o uso do óleo, né, e ela tinha o habeas corpus, mas ela não tinha como custear o tratamento. E mesmo sendo auxiliada pela associação, tinha mês que ela conseguia, tinha mês que ela não conseguia ter acesso ao medicamento, né, e aí ela contou que ela precisou, num ato de desespero ali na Boca, comprar um prensado, levou para casa e tentou fazer de forma caseira, da forma que dava, para medicar a filha, né? E essa mulher é uma mulher negra, uma mulher evangélica, uma mulher que virou uma ativista, né, por conta das melhorias que ela viu na filha, mas foi muito forte esse depoimento dela, e um depoimento que me marcou e que mostrou de forma assim muito contundente, né, a ação da branquitude dentro desse processo todo, né? Lá naquela época eu estava longe do debate da branquitude, mas hoje em dia eu consigo ver que o que aquela mãe me mostrou é a ação da branquitude de forma, né, explícita ali, né? Que é uma mulher negra que, por mais que esteja amparada pela lei, pelo habeas corpus, ela não consegue ter o acesso porque o negócio é caro, porque não tem como pagar pelo tratamento da filha. E acaba indo na Boca e se expondo, né, de outras formas, que é uma fala que ela traz, né, que a pessoa negra, quando vai na Boca, ela corre o risco de não voltar porque ela pode ser morta, né, e por conta de uma perseguição a pessoas pobres e periféricas e negras, né, dentro dessa guerra às drogas, né. Então o artigo ele traz isso, né, e aí eu faço esse retorno histórico, né, não, né, também por questões de espaço, né, a gente também não consegue ampliar muito, mas também no espaço do texto ali, né, mas a gente faz um retorno histórico aí da ideia do fumo de negro, né, que era como a maconha era chamada, né, antes dessa proibição que vem aí no governo Vargas. E aí eu deixo também a indicação do livro, né, que fala um pouco disso, que é o Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição, da Luísa Saad, que conta, né, um pouco dessa história. Tem outros livros também que trazem, né, esse histórico, mas esse livro foi o livro que eu li antes de participar da Expo Cannabis e de escrever o artigo, então deixo ele aqui como indicação. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Aí ficou faltando aqui, né? Sobre se o observatório vai desenvolver algum artigo, alguma pesquisa, publicação com essa temática. Então, no observatório a gente entende que a questão do proibicionismo, da guerra às drogas, é uma questão que está presente dentro do nosso eixo de pesquisa sistema de justiça, né? Então, eventualmente, né, a gente vai acabar entrando de forma mais contundente no tema. Por enquanto, né, a gente está desenvolvendo e entendendo como a gente vai trabalhar isso dentro do nosso eixo, mas a gente já sabe que isso está encaixado dentro do eixo de sistema de justiça e que quando a gente fala de encarceramento, quando a gente fala das famílias que se mantêm dentro do sistema de justiça, seja como... Porque assim, o que existe hoje dentro desse sistema de justiça branco,
são famílias, tal qual as capitanias hereditárias, estão ali anos e anos e gerações se mantendo, né? Um é promotor, o outro é juiz, e estão dentro de diferentes entidades se mantendo nos cargos da justiça. Então, quando a gente fala disso, destrincha isso, a gente está falando também de proibicionismo, porque a gente está apontando como que a criminalização acontece a partir das mãos dessas pessoas brancas que colocam as pessoas negras na cadeia por porte de maconha em quantidades ínfimas, né? Então, acho que os temas estão todos costurados, né? E que a gente está caminhando para fazer pesquisas mais específicas, né? Mas enquanto a gente está desenrolando isso, a gente não está deixando de falar, porque a gente está falando desse sistema como um todo, né, de forma geral, e esse sistema ele está desde aí desses juízes e promotores e etc, até o PM que entra na favela matando todo mundo. Muito bom. E agora eu queria que você dividisse com a gente qual que é a leitura que você faz sobre, né, a política de drogas no Brasil hoje. E se você acha que o momento atual, né, 2023, ele é favorável, desfavorável para os avanços no nosso campo, né? Passa a sua visão aí pra gente, que ninguém sai desse podcast sem responder essa pergunta de milhões. Talvez eu seja um pouco pessimista na minha resposta, mas eu acho que 2023 tem um ambiente assim de falsas esperanças, porque se debate, né, um debate que não é de hoje, debate da descriminalização do porte no STF, né, uma coisa que vem se arrastando desde 2015. Eu acompanhei as primeiras votações em 2017, né, enfim, e as pessoas comemoram que isso está em pauta, beleza. Mas o que isso vai mudar na prática para as pessoas negras? Porque, primeiro que era sobre todas as drogas e, de repente, passou a ser só sobre maconha. E como isso vai mudar em relação às pessoas negras? Porque dentro do que está sendo debatido no STF, tem uma questão que não vai ser só pela quantidade, mas também por supostas outras ligações que a pessoa tenha com um crime. Então, o celular vai continuar sendo usado contra a pessoa, o policial vai continuar olhando o celular, e se ele achar que aquela pessoa tem algum tipo de ligação, ele vai levar para a delegacia, ela vai ser julgada da mesma maneira que é hoje, né? Então, o julgamento ele vai continuar, apesar da quantidade estar determinada, que garante que uma pessoa negra dentro dessa quantidade determinada não vai ser implicada por outros pontos, por publicações em redes sociais, etc., e ser considerada traficante da mesma maneira. Então, acho que tem uma questão aí que precisa ser, obviamente, né, é um avanço estarmos debatendo, tal, mas eu acho que é só uma pontinha do iceberg de uma coisa muito maior, né, e eu ainda vou além, e tem todas as pessoas que estão presas no momento, né, por conta da lei de drogas, que, enfim, abriu esse caminho, né, para se determinar aí quem é usuário e traficante através desse julgamento ali do juiz, né, e essas pessoas vão ser anistiadas, a gente não sabe. Então, acho que isso também precisa estar no debate, né, tem uma série de mulheres que tiveram seus filhos em cárcere, né, que até por lei deveriam estar cumprindo pena em liberdade por serem mães, mas não foram agraciadas, né, pela lei da mesma forma que o Adriano Anselmo, mulher ou ex-mulher do Cabral, nem sei do status desse casamento atualmente, foi, né, e acho que tem muitas questões ainda, né, por trás desse debate que acontece hoje, que dá esperanças para as pessoas. Obviamente, né, a gente não tem que olhar de maneira negativa para tudo, mas eu acho que tem que manter os pés no chão, assim. Ao mesmo tempo, né, em que isso está sendo debatido,
o Senado também debate uma forma de barrar isso, de dizer, né, que qualquer quantidade de droga é crime, né? Então, a gente vive ainda num cenário conservador, né? Talvez por termos mudado de governo, né, tenha tido aí uma renovação de esperanças e de uma possibilidade de diálogo, mas vou ser cancelada agora, mas a lei de drogas é uma aprovação do governo Lula, né? Que é o que a gente está aí debatendo, né? Há de se lembrar que é do governo PT também, né? Então, e outras questões, né? Sei que tem pouco tempo né? Tem 9 meses, mas os avanços, né, em relação a comunidades terapêuticas, né, também estão caminhando a passos largos, né? A gente passou aí por 4 anos de sucateamento dos CAPs AD, né? E eu falo de um lugar, né, muito próximo, porque tenho familiares que são usuários problemáticos de drogas, então são dependentes do serviço do CAPs, né? E o que a gente enxerga é que num dia tinha atendimento, isso dentro desses 4 anos, né, passados. Num dia tinha atendimento, no outro a psiquiatra deixou de atender, e aí você tinha que ir lá só para pegar o remédio, e de repente parou de ter o remédio. Então você pega a receita e compra o remédio na farmácia, sem qualquer outro tipo de atendimento dentro dessa unidade, né, em específico. E aí também não dá para generalizar, mas tem todo, né, um funil que vai acontecendo da verba, desvio da verba, como essa verba é aplicada lá no município e etc., né, e passa por todo esse caminho que foi feito no governo anterior de valorização das comunidades terapêuticas ligadas à igreja, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário que a gente consegue ampliar o debate, sim, hoje, mas que tem muita coisa ainda, né, para a gente puxar para esse debate, para discussão, né, muita coisa para ser ampliada aí, para a gente olhar, né, porque ao mesmo tempo que a gente está falando dessa votação do STF, né, fala de comunidade terapêutica, tem tudo aquilo acontecendo em São Paulo, no centro de São Paulo, Cracolândia, e um governo que não pensa em políticas públicas efetivas para aquelas pessoas, né? Então, assim, eu vejo esse cenário hoje com essa esperança de que temos uma coisa ampliando aí, a gente consegue ter mais debate, mais diálogo, muito pela ação também de instituições, de organizações, né, da sociedade civil, que estão aí puxando, né, a iniciativa negra, por exemplo, né, as Meninas da Renfa, o Movimentos e uma série de outras organizações que vêm puxando esse debate, vêm fazendo esse trabalho, mas é um trabalho que tem muito a ser feito, né? A gente entende que tem caminhos aí também a serem explorados pelo viés econômico, né? E aí acredito que até a regulamentação da maconha ela vem a partir desse viés econômico, que ela pode chegar a vir por isso, né? Porque é dinheiro, então tem gente lucrando e vão dar um jeito de fazer com que essa lucratividade aconteça de forma institucionalizada. E eu acho que esse viés econômico de mostrar quanto se ganha e quanto se perde, como, por exemplo, o pessoal do SESEC faz com o projeto Drogas Quanto Custa Proibir, é importante, porque mostra quanto se perde economicamente dentro dessa guerra às drogas, dentro da proibição, né? Então, acho que a gente tem esses caminhos a seguir aí, né? Pensando de maneira bem ampla e generalizada mesmo, assim, de tipo, bom, tem muito trabalho a ser feito, né? Bom, para encerrar, eu queria que você contasse como que as pessoas podem conhecer melhor, participar, contribuir, né? Somar com as ações e as iniciativas do Observatório da Branquitude. Bom, o Observatório da Branquitude está baseado no Rio de Janeiro, né? A gente promove alguns eventos presenciais aqui, teremos um evento no dia 8 de novembro, no qual a gente vai debater a justiça climática, né? O evento Emergência Climática, uma herança da branquitude.
já estamos com inscrições abertas, então uma forma de contribuir com a gente é colar no evento, para quem é do Rio de Janeiro, né, para quem vai estar no Rio de Janeiro na época do evento, né, e também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, né, a gente está no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, e compartilhar, né, os nossos conteúdos, fazer o boca a boca aí de divulgação do trabalho do Observatório. A gente tem uma biblioteca com produções acadêmicas, né, sobre o tema da branquitude, são mais de 250 artigos, então é uma forma também da gente popularizar e deixar o assunto mais acessível, né, e acho que é um conteúdo a ser compartilhável aí por quem quer somar e contribuir com o Observatório da Branquitude. Eu amei esse episódio, viu? Ai, obrigada. Muito obrigada pela troca. Acho que você explicou o quão amplo pode ser esse assunto e também o quão amplo precisa ser o nosso olhar para que a gente o compreenda, todos os sistemas que nos atravessam falidos, né? O sistema capitalista, o sistema racista, o sistema da branquitude, todos os sistemas que operam precisam ser ali explanados para que a gente consiga fazer uma nova política de drogas, uma nova política de vida, né, de direitos humanos aqui. Então, queria que você deixasse agora um pouco, enfim, das suas considerações finais. Te agradecer novamente pelo trabalho que você faz, pela comunicação do Observatório e pela sua participação aqui também. Eu que agradeço o convite e agradeço pelo espaço, né, para a gente trazer esse debate e apontar, né, onde a branquitude está impactando também dentro das questões de proibicionismo, da guerra às drogas e como, na verdade, a branquitude está impactando em todas as esferas, né? Eu acho que a gente consegue, através desse episódio, colocar uma sementinha na cabeça das pessoas para que as pessoas possam também buscar entender em que lugares, né, a branquitude vem atravessando, em que lugares elas podem observar que essa branquitude vem operando e fazendo a desigualdade acontecer, né? E isso está dentro do nosso debate aqui, isso está no mercado de trabalho, está na escola, enfim, a gente precisa também de uma educação antirracista, né? E está aí em todos os nossos campos da vida, né? Então acho que é importante a gente falar disso aqui no Maconhômetro também. Obrigada, gente. Bom, e é isso aí, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Sociedade, recebendo dessa vez a Juliana Gonçalves, que é jornalista, pesquisadora, criadora da newsletter Firma Preta e especialista em comunicação do Timaço do Observatório da Branquitude. Mais uma troca incrível desse nosso projeto de conversas com representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site cannabismonitor.com.br. E, para conhecer os atores que estão movimentando o ecossistema canábico brasileiro em diversas frentes, acompanhe o podcast Maconhômetro em todos os seus programas. Se você vê relevância nesse trampo, vou lembrar mais uma vez, né, se tiver condições, fortalece o nosso corre, contribua aí com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é um podcast independente, produzido pelo Cannabis Monitor Brasil e apresentado por mim, que sou aqui a Mesquita. Você me encontra nas redes sociais no perfil @Kialene. Um abraço para geral e até a próxima entrevista.